Olá, uma boa tarde, bom dia, né? Uma boa noite a todos vocês que estão aqui comigo no canal Adriano A Voz dos que não falam. Que prazer para mim é poder estar um dia mais aqui com vocês, este domingo à tarde, onde todos nós tiramos um pouquinho do nosso tempo para estar aqui, né, nessa família que criamos, para poder aclarar, esclarecer detalhes deste assunto tão chamativo que está sendo o que o que está a realidade do que está acontecendo com as testemunhas de Jeová aqui na Espanha e suas vítimas, né? E hoje, para mim, me dirigir a vocês, os sofredores, mas vencedores da fé, que são vítimas, muitos de nós, mas também somos sobreviventes da Watchtower. Sejam bem-vindos para estar aqui conosco. Estamos com um convidado, para mim, especial, né? Uma pessoa que tem demonstrado um talento muito grande, tem demonstrado uma maneira muito profissional de atuar nesses casos. E, para mim, o testemunho dele, a explicação e o resumo que ele faça aqui é de vital importância neste caso, que nós já escutamos aqui no canal, o presidente da Associação das Vítimas das Testemunhas de Jeová, Israel Flores. Escutamos também a Henrique Carmona, o secretário, a quem a organização o processou, e ele teve que se defender. E escutamos depois Israel Flores dar um resumo do que aconteceu, né, com a parte onde as vítimas foram também testemunhar e declarar diante de um juiz. Para nossa surpresa, né, vimos aí a atitude das vítimas, né, em como se surpreenderam, e todos nós, né, ao ver que a organização das Testemunhas de Jeová e as pessoas que declararam lá defendendo a organização das Testemunhas de Jeová disseram que o ostracismo é algo pessoal, que está aí no terreno de cada pessoa. É eles que decidem se ostracizaram ou não, ou cumprimentaram ou não a uma ex-testemunha de Jeová. Todos os que somos vítimas deles, ou que fomos testemunhas de Jeová, sabemos que isso é uma rotunda falta da verdade. Assim que queremos agora aqui com o Dr. Carlos Bardavio, uma pessoa que para mim ganhou o meu respeito, devido a que tira do seu tempo para estar aqui conosco no domingo à tarde, isso para mim já vale muito. Quero dar as boas-vindas, boa tarde aqui na Espanha, né, a ele, que vai se dirigir agora às pessoas do idioma português. Carlos, buenas tardes, meu amigo, meu companheiro. Gracias por estar aquí con nosotros. Seas bienvenido. Y la gente ya está aquí esperando, ¿no?, para escucharnos un poquito. Bienvenido, Carlos. Bien, Adriano, de verdad, nuevamente muchas gracias por invitarme a tu canal y sobre todo por tu magnífica audiencia de habla portuguesa, ¿no? Portugueses, brasileños, que están muy interesados en este tema. De hecho, hay mucha gente en Brasil ya que me está empezando a contactar de alguna manera u otra, lo cual significa que a vos dos que no falan, pues está empezando pues a tener mucha importancia. Así que muchas gracias por tu invitación y espero que, bueno, pues explicar un poco lo que pasó la semana pasada en el juicio de los testigos de Jehová contra el secretario de la Asociación de los Testigos de Jehová. El secretario de la Asociación de las Víctimas de los Testigos de Jehová, perdón. Eso es. Carlos cumprimenta a todos nós, né, dizendo para ele é um prazer estar aqui, que o canal outra vez, né, esteja aqui aberto para que ele possa participar. Ele quer agradecer também, porque ele diz que muitas pessoas do idioma português têm entrado em contato com ele, né, se interessando pelo assunto e também para receber informações. E isso é um prazer. Ele diz que isso mostra, né, também a quantidade de audiência, né, de que quantas pessoas estão vendo este canal e também, né, quando ele participa aqui. Ele diz que também participou e vai estar aqui para esclarecer muitas das coisas deste julgamento, este último capítulo, né, desta novela, onde o secretário da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová, Henrique Carmona, foi acusado, né, de manchar a honra, o honor da organização das Testemunhas de Jeová. E Carlos esteve lá tanto no outro julgamento anterior contra, né, Gabriel e outros, ou agora está ele aqui também para explicar um pouquinho como foi este julgamento, que eles pediam 15 mil euros de indenização a Henrique Flores, que é uma vítima. Incrível isso, gente. Eu mesmo fiquei chocado, né? O mesmo com Gabriel, com o Henrique agora. Assim que, Carlos, querido, temos aqui várias pessoas, né? Surane Villamil, minha querida,
um besito em tu coração. Sami HJ, boa tarde, bem-vindo. Lua, Lia, querida, Rosania Grise, Tereza Vieira, todos vocês sejam bem-vindos. Lúcia Helena Osório, bem-vindo ao canal. Idília Maria, de Portugal, minha querida mãe adotiva, um beijo no teu coração. Idília Maria. E todos vocês que aqui estão conosco nesta tarde para escutarmos um pouquinho do que está acontecendo, né, neste julgamento aqui da Espanha. Bom, vamos começar então. Carlos, tú que estuviste tanto antes en el juicio contra Gabriel, que Gabriel fue entrevistado aquí en este canal también, como estás ahora compareciendo también y has comparecido en el juicio contra Enrique Carmona, el secretario de la Asociación de Víctimas, ¿qué podrías decirnos, ¿no?, con respecto a cómo se ven desarrollando estos juicios con respecto a la imagen que se está transmitiendo y la percepción que tienes tú sobre lo que está pasando con esta organização de los Testigos de Jeová em Espanha? Eu acabo de perguntar a ele qual é a visão que ele tem sobre, e o resumo que ele pode fazer, sobre qual está sendo a imagem que está ficando da organização das Testemunhas de Jeová, tanto no julgamento anterior contra Gabriel, outra vítima de abuso desta organização, como também agora contra Henrique Carmona, o secretário. E vamos ver o que ele nos tem a dizer. Sí, Adriano. A ver, este juicio fue un juicio más limitado, porque la confesión religiosa imputaba la vulneración del derecho al honor en dos manifestaciones que hizo Enrique Carmona durante la presentación de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová en el año 2019 en Zaragoza, que casualmente yo también estaba ahí, por casualidad, dando una conferencia. Dos imputaciones. Una es por haber dicho que los testigos de Jehová obligan de alguna manera o imponen de alguna manera, a través de un principio bíblico, la obligación a los demás testigos de Jehová de no dar toda información completa, de no dar una información completa ante personas que puedan dañar la imagen o el nombre de Jehová. Es decir, entre ellos podrían ser los tribunales mundanos. Sí. Y dos, por decir que los testigos de Jehová realizan muchos incumplimientos legales. Muchos incumplimientos legales. Si quieres, traduce. Sí, sí. Estou tomando nota, né? Bom, Carlos explica que este julgamento agora, ele se baseia, né? Este julgamento que foi feito, realizado o último agora, foi muito limitado. Foi muito marcado os parâmetros dele. Porque como era um julgamento à base de que a organização das Testemunhas de Jeová acusa a Henrique Carmona de ter violado ou vulnerado, né, a honra, manchado a honra da organização, eles se basearam em dois pontos que eles dizem que lá em 2019, quando num discurso de apresentação da associação, Henrique Carmona se expressou em um discurso, e eles se basearam em dois pontos que eles dizem aí que Henrique Carmona disse, e isso vulnera ou mancha a honra da organização. Eles dizem que Henrique Carmona disse nesse discurso, que Carlos também disse que estava presente lá neste momento. Henrique Carmona disse que as Testemunhas de Jeová, de certa maneira, obrigam o sigilo de informações a determinadas pessoas que possam requerir essas informações, dando a entender que as Testemunhas de Jeová, às vezes, tapam as informações e não entregam totalmente as informações ou se mantêm em silêncio quando algum tribunal ou autoridade exija essa informação. Segundo ponto, ele diz também que as Testemunhas de Jeová efetuam ou praticam alguns incumprimentos legais. Infringem algumas leis, alguns apartados da lei que as Testemunhas de Jeová passam por alto. Então, claro, a base dessas duas declarações que eles dizem que falou Henrique Carmona é que eles, então, processaram a Henrique Carmona, a organização das Testemunhas de Jehová. Pode continuar, Carlos, por favor. Sí, gracias, Adriano. Entonces, la manera de defender el caso fue la siguiente. La primera es que como vinieron a declarar, al final fueron 8 o 9 testigos de Jehová,
y 8 o 9 nuestros, pues evidentemente los nuestros sabíamos lo que iban a decir. Lo sabíamos porque ya habían declarado en el juicio de Gabriel Pedrero o de la asociación. Y ya habían manifestado que existe un principio bíblico que podríamos enseñarlo, que da a entender, o se puede llegar a entender, que existe cierta obligación de no dar información completa cuando se pueda manchar el nombre de Jehová. ¿De acuerdo? Esa parte la teníamos pues clara. Lo importante era sacar sustancia, ¿no? O sacar partido a sus propias testificales. Porque evidentemente hasta el juez lo dijo, dice, yo sé que unos van a decir A y otros van a decir B. Claro, de hecho hasta el juez nos dio a entender que si hubiera sido por él no hubiera admitido las testificales precisamente por eso, porque unos dicen A y otros dicen B. Pero bueno, pero ya estaban admitidas e intentamos sacar pues sustancia y contradicciones a esas testificales suyas. Fundamentalmente... É interessante isso, porque diz que diante do julgamento, né, o juiz já sabia de antemão que iam vir testemunhas da parte da organização das Testemunhas de Jeová e testemunhas, né, que defenderiam, né, as vítimas ou a organização Henrique Carbona, obviamente. E o juiz disse que sabia já de antemão que, por um lado, as testemunhas que defenderiam a organização das Testemunhas de Jeová diriam A e as outras diriam B. Ele já sabia disso, mas que já estavam ali e que ele queria então ouvir. E Carlos disse que tentaria, né, sacar, tirar, extrair a substância desses testemunhos à base do que eles mesmos dizem, né? E das provas que cada um tem. Obviamente, eles se baseiam num texto bíblico aonde diz que dá sugestão de que diante da imposição poderia não entregar certas informações, né? Ocultá-las e coisas parecidas. Assim que era uma situação bastante aí objetiva que o juiz queria observar e já sabia de antemão que as declarações serão encontradas, se chocariam. Carlos, por favor. Claro, cuando empezamos preguntando a los testigos de ellos y a los testigos de Jehová, que por cierto, 4 de ellos, si no recuerdo mal, de los 8, eran ancianos, lo cual, ¿qué quiero decir? Están dentro de la jerarquía, sí. Es como si citas al trabajador de una empresa tuya a un juicio laboral, pues al final pues más difícil sacar todo, ¿no? Bueno, en definitiva, ellos todos empezaban diciendo la misma frase. Es muy fácil salir de los testigos de Jehová. Es muy fácil. Isso é importantíssimo dar ênfase nisso. É incrível isso. Nós que fomos de lá sabemos que isso é uma mentira, como diz no Brasil, cabeluda. Carlos disse que eram 8, mais ou menos, 8 ou 9 testemunhas para defender a organização das Testemunhas de Jeová. Destas 8 testemunhas, 4 eram anciãos de congregação. Então, Carlos já se surpreende, né, também, porque, claro, isso é como se você leva os teus próprios empregados para te defender, né? Se você tem uma empresa, você leva os teus empregados, o que eles vão falar? Eles comem dali, né? Então, claro, os anciãos de congregação têm a sua hierarquia estabelecida, seus privilégios, que na verdade são escravilégios, mas eles pensam que têm privilégios. Então, já eram figurinhas carimbadas. E todas as testemunhas que defendiam a organização das Testemunhas de Jeová começaram o seu testemunho dizendo todos a mesma coisa. E qual era a frase? Notem. Todos diziam: é muito fácil sair das Testemunhas de Jeová. Fácil será, né? Agora, sem consequências. Carlos, por favor, continuando. Claro, yo no digo que mientan, no puedo decirlo porque no están imputados, pero cuando hay otros principios bíblicos en el libro organizado, si no recuerdo mal, página 153 y 154, creo. Bueno, estoy hablando de memoria. Es decir, en donde se habla de el trato que hay que tener con los expulsados, que hay que entregarlos a Satanás. Yo les preguntaba, ¿ustedes conocen el libro Organizados? Sí, la mayoría. Creo que hubo uno que dijo que no, llamativamente. Sí, bueno, y les leía ese principio bíblico, ese texto del libro Organizados, de si el pecador impenitente tiene que ser expulsado y entréguese a Satanás, que si
ellos le hacían caso a ese principio bíblico. Evidentemente, sí, al principio se negaban un poco a contestar diciendo que, bueno, al final, si ha cometido un pecado, pues lo ha hecho libremente. Por lo tanto, dando a entender que la expulsión es algo voluntario, es decir, claro, eso, el juez hubo un momento que le estalló la cabeza porque no entendía cómo una expulsión puede ser voluntaria. Claro. Claro. É algo interessante, né? Que diz que no julgamento, como eles respondiam, né? Que claro, que era fácil sair da organização. Então, o Carlos fez referência ao livro Organizados, onde diz ali, né, que se a pessoa é um pecador impenitente, tal, ele é expulso e é jogado e é tirado da organização, né, e ele vai viver entregue às mãos de Satanás, algo assim. Alguns deles não sabiam da citação do livro Organizados, outros sim, né, mas o que eles deram a entender, as testemunhas de Jeová, é que a expulsão, a desassociação, né, era algo voluntário, assim, a pessoa pecou sabendo tudo o que ia acontecer, então ele mesmo decidiu sair e ser expulsado. Então, neste determinado momento, o juiz como que ficou em confusão, porque, claro, temos que lembrar que o juiz, ele não é testemunho de Jeová, né? Então ele começa a escutar tudo isso, a cabeça dele entra em parafuso, e ele diz, espera aí, como assim? Como que a pessoa ser expulsada, sofrer consequências, e ser ele que quis isso? Aí tem algo errado, não é? Continúa, Carlos, por favor. Claro, yo les preguntaba, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre expulsión y desasociación? Y no contestaron a la pregunta. Hubo varios que no contestaron a la pregunta. Y el juez dijo, sí, ¿no? Y el juez dijo, señor letrado, sí, ya está claro, sí, está claro ya. Isso é. Então, ele pergunta, né? Qual é a diferença, então, entre desassociação e dissociação? Que em português é diferente, hein, Carlos? Expulsão é desassociação e sair por conta própria é dissociação, ou dissociar-se. Okay. Então, claro, aí então vem a pergunta-chave, né? Qual é a diferença, então, entre desassociação e dissociação? E aí eles ficaram, né, ali na expectativa. Uma pergunta-chave neste momento. Né? Uma pergunta-chave neste momento. Continua, Carlos. Claro, ahí el juez ya empezó a ver, porque dijo públicamente, mire, señor letrado, dirigiéndose a mí, si está claro, como diciendo, ya lo he entendido que, así lo interpreté yo, que aquello que decían al principio de su declaración de que es muy fácil salir, pues no es toda la información completa. Claro, el que se quiere ir se va, evidentemente. Lo que no se explica son dos cosas. El tema del ostracismo, que luego empecé a preguntar, y luego el tema de que cabe la expulsión y que la expulsión no es algo voluntario, porque si no, no se llamaría expulsión. Es decir, que el juez empezó a entender que esa primera frase de es muy fácil salir no era una información, al menos yo así lo entendí, completa. Isso assim. Então, o juiz, quando Carlos faz essa pergunta, né, qual a diferença da desassociação, da dissociação, o juiz, então, diz, claro, eu já entendeu, pelo menos Carlos entendeu assim, né, que o juiz conseguiu compreender que esse sair tão fácil assim não era uma informação completa. Não deixava de ser uma verdade, porque é fácil, a pessoa pode dizer, eu saio e sai, mas não foi explicado as consequências que a pessoa recebe ao decidir sair. E não falamos, então, da expulsão, da desassociação, que aí, então, é um ato realmente ordenado por esta organização e com consequências muito drásticas, como também no caso daqueles que decidem sair. Então, aí o juiz já começou a entender do que se tratava essa declaração. Carlos. Claro, si volvemos a esa primera parte de los testigos que dicen es muy fácil salir y luego el juez empieza a entender que hay una parte que se llama expulsión, por lo tanto ya, como decía, el juez empieza a comprender que pasa algo, ¿no? Ahí ya empecé a preguntarles si tenía alguna consecuencia la expulsión o la desasociación. Y lo que venían a decir es que ellos libremente decidían no tener trato con los expulsados. Olha só. Então, a partir daqui o juiz entendeu um pouco a explicação, Carlos começa a perguntar, né, se existia, né, consequências na desassociação e na dissociação. Perguntou para as próprias testemunhas de Jeová que estavam ali testemunhando, né, dando sua declaração. Então, eles começam a ir pelo caminho de que foi a própria pessoa que decidiu não ser mais, ou ir pelo caminho errado, considerado por eles, querendo dar a entender
que as consequências é algo que a pessoa mesmo escolheu. Que artimanha, né? Eu digo eu isso, não Carlos, né? Digo eu. Que artimanha, né? Que algo sinuoso está de trás destas declarações. Olha, eles quiseram dizer o seguinte: não, nós não temos nada com isso. Eles já sabiam as consequências, assim que foram eles mesmos que decidiram as consequências. É o que eles deram a entender. Carlos, por favor. Claro, cuando se sigue preguntando, yo lo que veía es que, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo les preguntaba si esto es una taza, te comenzaban comentando que alrededor de lo que estoy preguntando hay unos libros, hay una lámpara. Bueno, oiga, pero no le estoy preguntando si hay unos libros, estoy preguntando si esto es una taza. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando yo les preguntaba si esto es algo generalizado, es decir, si usted libremente quiere dejar de hablar a su hermano, a su padre, a su hijo, a su madre, etcétera, pues bueno, pues me lo voy a creer. Pero cuando yo les preguntaba si algo generalizado, no te llegaban a contestar de forma clara. Algunos sí que era un poco más, algún testigo un poco más débil, digamos, por decirlo de alguna manera, débil en el sentido, pues, con no tanto ímpetu, pero generalmente la mayoría venían a decir que si era generalizado era porque libremente cada uno lo había decidido. Pero sí que algunos sí que dio a entender, 2 o 3 de los 8 al menos, yo diría, que eso es un principio bíblico que hay que seguir. Es decir, que es una orden de la organización, así lo entendí yo. Então, Carlos, quando escutou estas respostas, ele disse, mas isso é algo generalizado? É algo que abrange, né, a todos, em todos os casos, é generalizado? Então, alguns, né, diziam que tinham receio em responder, mas pelo menos 2 ou 3 responderam que sim, que existia um princípio bíblico em volta disso e que se tinha que seguir esse princípio bíblico. Então, dando a entender que, de uma maneira bastante lógica para quem usa a inteligência, né, de que eles seguem certas diretrizes, ainda que eles se afirmem receber parte de um princípio bíblico. Eles deixaram a entender isso. Seguimos um princípio bíblico à base deste assunto. Carlos, por favor. Sí, ahora es cuando las películas vienen y es cuando la matan, ¿no? Que Sí. es una expresión que es cuando el momento crucial para mí. Entonces yo les preguntaba en ese momento, después de todo lo que habían dicho, les preguntaba, oiga, si cuando un testigo de Jehová deja de ser testigo de Jehová por desasociación o expulsión, se dice el anuncio, es decir, se anuncia que fulanito de tal ya no es, ha dejado de ser testigo de Jehová. Si usted no sabe el motivo, por qué le deja de hablar a su hermano, a su padre, a su primo, al vecino, a su amigo de toda la vida, si no sabe usted el motivo. Es decir, yo lo que quería con esa pregunta es que el juez viera cierta ilógica de dejar de hablar a tu hermano, a tu primo, a tus vecinos de toda la vida, en el sentido espiritual, a tus hermanos, simplemente porque un anciano haya tomado la decisión de expulsarlo y sin conocer qué ha hecho. Entonces, eso a mí, en el mundo de los mundanos, valga la redundancia, sí, es un poco ilógico, porque si yo sé que mi padre ha matado a mi madre, pues hombre, pues seguramente lo deje de hablar y tenga cierto odio, cierto rencor o lo que sea, ¿no? Pero si no sé por qué ha ido a prisión, pues iré a verle a prisión. Por lo tanto, el no saber el motivo y que generalizadamente, por lo que se entendió en el juicio, al menos los que estaban ahí, todos y los de su congregación dejaban de hablar a los expulsados, pues tenía cierta lógica y lo que llevaba a pensar es que era una especie de imposición, tal y como explicaba Enrique Carmona en los vídeos en cuanto a ese obligado ostracismo, ¿no? Carlos disse que, claro, a base do que se desenvolveu, ele começou, né, a perguntar sobre se as pessoas, né, os membros que deixavam, né, de ter contato, sabiam, né, o porquê, ou simplesmente deixavam de falar, sem o conhecimento do porquê deixar de falar com determinadas pessoas. Porque para as pessoas que, como diz Carlos, os que somos chamados mundanos, né, é um pouco ilógico esta atitude. Se você
por exemplo, sabe, disse Carlos, que teu pai matou a tua mãe, você tem um motivo palpável, lógico, para dizer, não quero conversa mais com meu pai, quero um distanciamento dele. Ou uma pessoa que foi à prisão e sabemos o porquê foi à prisão, nós manteremos uma distância de comunicação com essa pessoa porque decidimos nós. Mas no caso da organização, as pessoas, de forma geral, pelo que as testemunhas vítimas falaram, a congregação deixou de falar com ele sem nem mesmo saber o porquê tinha que deixar de falar com ele. Simplesmente porque foi considerado um ancião da congregação, um corpo de anciãos, ou a organização dá diretrizes que dizem uma pessoa decide não ser testemunha de Jeová, já ninguém pode falar nenhum olá, um oi a essa pessoa. Então, claro, isso é ilógico desde o ponto de vista humano normal, né? Agora, quando está abaixo diretrizes de uns líderes, pode-se dar a entender, digo eu, Adriano, pode-se dar a entender uma atitude sectária, né, de uma ordem específica de líderes que dizem, não, isso é assim, e aqui ninguém pode dizer nada a respeito. Pois nada, Carlos, eu hasta tenho aqui comigo, Carlos, para depois, como tu dijiste, que Henrique Carmona, né, e ellos acusaron a Henrique Carmona de manchar su honor, porque dicen que ellos, entre otras cosas, que ocultaban, información de las autoridades. Sí. Ahora déjame que Sí, sí. termine con este bloque Sí, sí. y pasamos al Sí. al inicial, Perfecto. en verdad. Sí. Luego, claro, yo ya finalmente les preguntaba, si usted, siendo testigo de Jehová, habla y tiene un trato normalizado y continuado con un ex testigo de Jehová, ¿se le podría expulsar a usted o hacer una censura previa, señalamiento, amonestación, incluso expulsión, que habría la expulsión? Pues todos eran muy reacios a contestar esa pregunta, muy reacios. Es decir, te daban muchas vueltas y iban todos siempre a contestar más o menos lo mismo, que si realmente pasa eso, es decir, si me llegasen a expulsar, sería más o menos una decisión libre mía. Pero claro, es que las palabras tienen su significado. Desasociación es desasociación, y si yo quiero hablar con un expulsado siendo testigo de Jehová y me llevan a un comité judicial y me echan, es una expulsión. O sea, por mucho que yo libremente he hablado al ex testigo de Jehová, no solo faltaría, evidentemente. Pero ahí, ¿qué es lo que subyace de todo esto? Pues subyace que hay una dinámica que da a pensar muy mal, de que hay muchas personas que puede haber personas que dentro pues sigan los dictados al objeto de no perder a su familia. Podría ser, como dicen muchas víctimas. Carlos percebeu, né, que muitos deles ali, dos que estavam defendendo a organização da Testemunha de Jeová, eram reacios a responder, né, a pergunta sobre e se vocês tivessem contato com um expulsado, um desassociado, vocês também poderiam ser desassociados ou expulsados. Eles eram reacios em dizer isso, né, porque, claro, é uma pergunta que põe muito ao descoberto a atitude por trás da organização, de ordenar determinadas coisas. Então, eles diziam que não, que isso era uma questão muito pessoal. É como disse antes Carlos, né? Se uma pergunta, você pergunta e diz assim, o que é isso? Não é? Carlos mostrou aí, o que é isso? E em vez de responder o que é isso, respondem que aqui há bandeiras de vários países e tal, e qual, e não chegam a falar do que eu estou realmente perguntando. Isso se chamam evasivas de respostas. São evasivos para não chegar a entregar-se naquilo que eles sabem que estão faltando com a verdade. Então, este é o meu parecer. E Carlos acaba de dizer isso, acaba de dizer que eles eram reacios a dar uma resposta concreta com respeito à pergunta de que se deveria evitar uma pessoa que é desassociada. Porque quando se chama uma pessoa num comitê judicial, uma comissão judicativa, isso e falam para ele, olha, você a partir de hoje não é mais testemunha de Jeová, e se você quiser voltar, você vai ter que fazer isso. E você já sabe que para assistir às reuniões, você tem que chegar no final e sair antes de terminar. Isso não é simplesmente algo voluntário. Isso é uma expulsão.
Carlos, por favor. Claro, y ya para finalizar, pues ya luego llegaron nuestros testigos al día siguiente, que lo que lo que hicieron es corroborar todo lo que les ha pasado a ellos en toda su vida, que es ese ostracismo por no comulgar con todos los principios. Pues había gente que, oye, que aún creía en Jehová, pues está en su derecho, pero venía a decir que no le dejaban practicar la religión, pues porque en algún punto no estaba de acuerdo. Pero lo que vinieron nuestros testigos a corroborar es que efectivamente se practica el ostracismo, y si esto lo sumas a lo anterior, que son las propias declaraciones de los testigos de Jehová, que en cierta lógica llevan a pensar que se está practicando ese ostracismo por ese principio bíblico, ni más ni menos, pues entonces yo creo que esa parte aumentamos mucho la probabilidad de que Enrique Carmona queda suelto en esa parte de imputación de incumplimientos legales, porque Enrique Carmona se estaba refiriendo al tema del ostracismo. En esa parte yo creo que salió muy bien. Então, Carlos disse que depois, né, desse testemunho, veio depois a outra parte, né, as testemunhas das vítimas, né, defender também Henrique Carmona. E todos foram unânimes e quase foi numa só dinâmica de dizer que sofrem o ostracismo e que sofreram durante anos e que simplesmente, porque muitos não estão de acordo com certas diretrizes da organização, são todos sujeitos a passar pelo mesmo, né? Então, claro, ele crê que neste caso, né, ficou bem plasmado ali, bem claro que talvez, né, é o que ele espera, porque ainda não saiu a sentença do juiz, saiu sim a declaração da fiscal, mas o do juiz não. E, e ele espera que o juiz tenha visto, como eles ali viram, né, que Henrique Carmona pode ser absolvido, né, absolto, não sei em português, agora eu confundi tudo, da acusação, né, de ilegalidade que ele houvesse cometido, né, na sua declaração, que a organização comete ilegalidades. Então, ainda que eles tenham princípios bíblicos, isso não importa, né? O que importa é o que realmente acontece na prática com os que são expulsos ou dissociados desta organização. Carlos, por favor. Sí, claro. Y luego, pues el juicio igualmente se basó en esa otra parte que comentabas al principio de esta emisión, que es el tema de no dar información completa. Como decía anteriormente, la mayoría de testigos de Jehová y los ancianos reconocieron que existe ese principio bíblico, pero decían, es que usted lo está malinterpretando. Y yo le preguntaba, bueno, ¿en qué lo estoy malinterpretando? No, es que usted lo está malinterpretando. Pero bueno, ¿en qué lo estoy malinterpretando? No contestaban. Então, com respeito à outra parte, né, que Henrique era acusado de que ele disse que a organização negava dar informações às autoridades que pediam, dependendo da informação que fosse, eles disseram a Carlos que ele estava mal interpretando o que a organização realmente fazia. Então, Carlos disse, então me explique, qual é a mal interpretação minha? Aonde é que eu estou mal interpretando? E eles não responderam a essa pergunta. Não deram uma contestação da onde é que Carlos e os demais que estavam ali e mal interpretavam esta declaração. Uma coisa, Carlos, eu tenho aqui comigo, não? Isto é esposa minha, Adriana. Eu tenho aqui comigo que eu he sido anciano durante praticamente casi 12 anos. Anciano de Congregación de los Testigos de Jehová. Menos mal que ya no soy y estoy aquí, ¿no? Por eso tengo este canal. Pero yo tengo el manual de los ancianos de congregación, el libro Pastoreo, ¿no? Y tengo en español, porque yo fui anciano, a pesar que era del campo portugués, pero yo tengo en español el libro. No se han atrevido a pedírmelo de vuelta, no sé por qué, no me lo han pedido. Dice lo siguiente aquí, en el capítulo 15 de este libro, capítulo 15, ¿no? Preparación para las audiencias judiciales. En el párrafo 18 y el 19 dice lo siguiente. Voy a leer en castellano. Dice, si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales de Betel, ¿no? Después dice, si un periodista o un abogado que representa al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso ni confirmar la existencia de un comité judicial. Más bien, deben ofrecer la siguiente explicación. El bienestar físico y espiritual de los testigos de Jehová es de primordial importancia para los ancianos, que con gusto dan ayuda espiritual a los miembros de la congregación. Esta ayuda se ofrece de manera confidencial,
Así, quienes acuden a ellos pueden hacerlo sin preocuparse de que lo que digan sea divulgado más tarde. Por esta razón, no hacemos comentarios en cuanto a los ancianos se han reunido o se están reuniendo con algún miembro de la congregación. De ser necesario, los ancianos pueden obtener el nombre y el número de teléfono de la persona que solicita la información y decir que su abogado se pondrá en contacto con ella, tras lo cual llamarán al Departamento de Asuntos Legales. Esto está en su libro. Sí, lo que pasa que yo sabía esa parte del libro Pastorén, lo que pasa que esa parte me parece más, en mi opinión, ojo, que yo sé lo que tú entiendes y puede entender mucha gente, ¿no? Pero esa parte me parecía más endeble y por eso me centré más en esa revista de la Atalaya, creo que era, que es más claro. La palabra no dar completa información es más clara aún, que tenéis que no dar información a un periodista y llamar a los de arriba. Entonces, me centré más en esa otra parte, en ese principio bíblico, porque me parecía menos defendible por parte de ellos qué se quiere decir con eso. Sim. Carlos disse que, embora este assunto, este livro, traz aí esta informação, ele preferiu usar a sentinela que dizia que não se deve dar informação completa às pessoas que peçam, né? Que deveria ser algo realmente taxante, né? Não, qual é a palavra que usaste de la Atalaya? Que não deveria... No dar información completa. Isso é, não dar a informação completa. Esto, Carlos pensou ser mais, e realmente, né, mais claro e mais explícito a informação de que esta organização tem certas normas e diretrizes de, digo eu, de ocultar certas informações das autoridades que merecem saber, principalmente nos casos, digo eu, nos casos de que são crimes, como, por exemplo, o abuso de pequenos. Isso daí, como não dar informação completa às autoridades disso? É o primeiro que se deveria fazer. Carlos, por favor. Claro, y justamente ahí cuando el juez vio eso, esto que sus propios testigos no sabían explicar muy bien, a mi modo de entender, qué quería decir ese pasaje bíblico, es cuando el juez empezó a tomar interés en si eso estaría vinculado con la posibilidad de presionar a denunciantes de algún tipo de delito ante los ancianos. Ahí el juez empezó a vincular esa parte de no dar información completa con otra parte del juicio que se preguntó a sus testigos y a los nuestros sobre si existe cierta obligación de no denunciar delitos ante las autoridades para al objeto de no manchar el nombre de Jehová. Ahí empezó el juez, inclusive repreguntando mis propias preguntas para que fuera mais clara a sus testigos e a los nuestros. Olha só, o juiz, né, começou a perceber um encontro de informações, então ele quis saber se existia uma certa pressão dos anciãos a que as pessoas não denunciassem ou não falassem o que realmente vem a acontecer. Uma pressão organizacional à mão dos anciãos de congregação sobre essas pessoas. Se existia isso. Tanto é que o juiz replanteou as perguntas, tanto a parte das testemunhas do acusado como dos acusadores. E para tentar perceber e extrair o real sentido destas diretrizes. Se existia aí tapado, baixo a almofada, alguma pressão sobre as próprias vítimas que não denunciassem ou que não falassem nada para as autoridades competentes. Carlos. Claro, ahí cuando estábamos con sus testigos, con los testigos de Jehová, hubo uno que vino a declarar que su hijo había sido víctima de abusos sexuales. Bueno, pues eso evidentemente es lamentable. Y él explicó que lo primero que hizo fue ir a hablar con un anciano que era amigo suyo, ¿de acuerdo? Claro, cuando cuenta eso, yo le pregunté, oiga, a ustedes en los salones del reino, ¿a ustedes les han informado de forma habitual, general, qué se debe hacer cuando se tiene noticias de abusos sexuales a menores? Y dijo, sí, claro, esto nos lo llevan diciendo no sé cuántos millones de años, lo que tenemos que hacer, que lo primero que tenemos que hacer, nos dicen, es ir a denunciar a las autoridades. Vale, y yo le pregunto entonces, oiga, y usted cuando, claro, me resultó algo ilógico, se entera de que está siendo abusado su hijo,
por otro, parece ser otro testigo de Jehová, y usted le pregunto, usted lo primero que hace es llamar o ir a ver, creo que fue a verlo, creo, porque ya había declarado ese mismo testigo en otro juicio, a ver a su amigo anciano, y dice, sí, es que estaba en shock, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Digo, pero a ver, usted ha dicho que sabe usted que lo primero que hay que hacer, pero cualquier ser humano lo sabe, es denunciarlo ante las autoridades, porque ¿qué va a hacer un anciano? Digo yo. Yo le decía, ¿qué va a hacer un anciano? No puede hacer nada. O sea, no puede hacer nada. Si usted es el primero que lo sabe, usted es el que primero tiene el tiempo para poder evitarlo. Para poder evitarlo. Si usted se va con el anciano, se toma un café 20 minutos, pues se está perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, eso me pareció, pues sinceramente, algo ilógico, que yo creo que el juez tomó nota en un sentido positivo para nosotros. Olha só, interessante isso que acaba de dizer, Carlos, né? Que diz que uma das testemunhas que defendiam a organização das testemunhas de Jeová, Carlos perguntou, né, a ele muitas coisas e ele disse, olha, meu próprio filho foi abusado e eu fui a um ancião de congregação falar com ele. Então Carlos parou e disse, mas você sabe quais são as instruções quando acontece um caso como esse de abuso? Ele disse assim, claro, já sabemos de faz anos de que devemos denunciar as autoridades superiores, as autoridades. Ele disse, então me parece um pouco ilógico, né? Por que você, então, não foi às autoridades superiores? Por que você foi ao teu amigo ancião? Ele disse, não, porque eu estava em choque. Eu fiquei em choque e fui conversar com o ancião. Então, Carlos percebe que o juiz crê que toma nota deste aspecto, porque aí fica bastante claro que, embora eles estavam já pré-determinados a dar certas respostas, o que faziam era outra coisa, né? Ou seja, aqui no tribunal eu tenho que dizer isso, mas na prática ele fez outra coisa. Então, será que esta organização não leva a esse modus operandi com todos os demais, né? Que aqui, diante de um tribunal, olha, vocês se perguntam isso, diz isso. Você pergunta, mas, na prática, este homem, essa testemunha de Jeová, seu filho foi abusado, ele foi falar para o amigo dele, ancião, não foi denunciar as autoridades. Então, o juiz tomou nota disso. Carlos, por favor. Claro, luego cuando vinieron nuestros testigos, muchos de ellos corroboraron, creo que pues de los 8 o 9, pues los 8 o 9 seguramente, no creo que faltase nadie que dijera lo contrario, todos dijeron que tanto en los textos de los propios testigos de Jehová, pero sobre todo en el Salón del Reino, se decía mucho, de forma insistente, de forma persistente, que lo primero que tiene que hacer un testigo de Jehová ante la comisión de un delito por otro testigo de Jehová, es comunicarlo a los ancianos. Y yo les preguntaba, oiga, si ustedes no hacían esto, dice, no, es que nosotros no llegábamos ni a pensar no hacerlo. Es lo que había que hacer, punto. Claro, pues el juez me imagino que también tomaría nota positivamente de que si unes el testimonio del anterior testigo de Jehová, en donde, y lógicamente, digo yo, no sé, o de manera sorprendente, lo primero que hace es ir a un anciano, cuando lo primero que hay que hacer es ir a las autoridades judiciales, y sumas los testimonios nuestros, pues hombre, yo creo que ahí también tuvimos un elemento muy positivo. Isso é. Carlos disse que depois os demais testemunhos, né, dos 6, 7 ou 8 que testemunharam depois, foram praticamente pela mesma linha, né? Todos diziam, né, que ao se inteirar, ao ficar sabendo, ao se dar conta de um delito destes, que merece atenção, né, das autoridades superiores, o primeiro que eles faziam era comunicar aos anciãos da congregação. Foi o primeiro que todos diziam que tinham que fazer. Comunicar aos anciãos da congregação, sendo que são delitos que deveriam ser, em primeiro lugar, comunicados às autoridades judiciais, legais, correspondentes, estabelecidas. Mas todos responderam unanimemente que o primeiro que faziam era comunicar aos anciãos da congregação. Então, Carlos se dá conta e crê que o juiz também tomou nota desta contradição de ideias, não é? Carlos, por favor. Bien, y luego, por unir lo que estamos diciendo ahora con algo más sorprendente, por decirlo de alguna manera, hubo una persona muy importante de los testigos de Jehová que declaró, no voy a decir el cargo porque no quiero que se vulnere
digamos, derecho a la intimidad de él, aunque Mira, el fijo... Carlos, una cosa, no puedes decir, Carlos no quiere decir, no quiere vulnerar su derecho de nada, pero aquí en este canal, Israel Flores, Enrique Carmona y un servidor, ya hemos dicho su nombre y su cargo, ¿no? Que ahora ya no es, pero ha ocupado. Pero no te preocupes, siéntate libre de expresarte como te parezca mejor, ¿vale? Ven, no sé si será el mismo, vamos a dejarlo ahí. Bueno, nosotros, yo, Adriano, Adriano, el dueño de este canal, he dicho aquí que él es portavoz de los testigos de Jehová. Él es portavoz de los testigos de Jehová. Aníbal Matos testificó allí. Y, y, y se vio en algunas ocasiones diciendo cosas que no eran de todo, ¿verdad? Como por ejemplo, en testimonios dados aquí anteriormente, tanto de Enrique Carmona como de Israel Flores, de que él dice que no, que el ostracismo era algo personal, que cada uno decidía. Es eso, Bueno, Carlos. bueno, yo por cuestiones de ética Profesionales. sí, profesionales, prefiero pues no... voy a dejarlo con una persona importante Sí, de los que declararon, ¿no? Por decirlo de alguna manera. sí. Bueno, a mí me llamó mucho su declaración en relación a este tema de los abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? O el deber de Sí, denunciar ante los ancianos primero, etcétera. Y yo le empecé a preguntar del libro Pastorén, sí. cuándo formar un comité judicial. Uno es cuando hay confesión de un pecado, delito, ¿no? Pecado, delito. Y dos es cuando hay dos testigos oculares. Y le leía continuamente ese pasaje del libro Pastorén, se lo leí. Y él vino a reconocer que efectivamente esto al final fue muy positivo, porque en el anterior juicio, del juicio de la asociación, dijo que bastaba con un solo testigo. Ah, ¿Qué sucede? Que la jueza en ese momento, en ese juicio, en el juicio de la asociación, entendió, porque luego repasando los vídeos, preparando los informes finales, creo que la jueza entendió que, claro, basta un testigo, es decir, la propia víctima. Claro, cuando yo le volví a repreguntar ahora, después de 7 meses, a este señor, que qué es esto de los dos testigos oculares, es decir, qué pasaba con eso, y viene a decir que no se forma un comité judicial por cuando no hay dos testigos oculares, pero me dijo, pero esto es una cuestión espiritual, es decir, que nosotros no formamos un comité judicial, es decir, no procedemos a una causa de expulsión si no hay dos testigos oculares. Y es traduce y ahora te digo más. vale. Então, esta pessoa importante, né, que testificou lá, que testemunhou, Carlos leu a ele diretamente do livro Pastorém, Rebanho de Deus, a Manual dos Anciãos, o manual secreto que já é público das Testemunhas de Jeová. Ele perguntou e leu várias vezes sobre a questão de que só se levaria a cabo uma comissão judicativa se houvessem duas testemunhas. E ele teve que, ao final, reconhecer que realmente é assim, mas ele disse que isso era uma questão simplesmente espiritual. Mas foi importante isso porque no julgamento anterior, que era o julgamento onde estava envolvido Gabriel Pedreiro, neste julgamento, este mesmo homem disse que só precisava de uma testemunha. E a juíza até naquela época ficou um pouco assim, né? Depois de 7 meses, ele vem testemunhar outra vez e diz que não, que realmente são duas testemunhas, conforme diz o livro Pastorém. Mas dá a desculpa de dizer que isso é uma questão simplesmente espiritual. Carlos, por favor. Claro, ahí la verdad es que ahí yo creo que el juez empezó a ver cosas extrañas. Cosas extrañas, porque todo tenía una excusa, es decir, es que es espiritual. Bueno, pero yo le pregunté, no sé si fue a él ya o a otro, pero bueno, me imagino que también sería él, no estoy seguro, ¿eh? Y le dije, oiga, ¿a usted le parece normal que si ustedes tienen conocimiento de un presunto abuso sexual, porque lo dice la víctima, por ejemplo, ¿no? Y no tiene dos testigos, ustedes no hagan algo por digamos, sacarlo de la congregación para, de alguna manera, limpiar también la congregación de si fuera esto así, ¿no? Claro, eso, de algún modo,
por decirlo de otra manera, yo le pregunté eso, ¿no? Pero quiero dar un dato más. Yo eso, cuando se lo pregunté, de si eso podría ser peligroso, se lo pregunté a colación de las manifestaciones de Geoffrey Jackson, miembro del cuerpo gobernante en 2016 durante la Royal Commission. Sí. Que dijo, y yo le pregunté a este señor importante de los testigos de Jehová, oiga, ¿sabe usted lo que dijo Geoffrey Jackson? Sí, yo he visto todos los vídeos los he visto y me los sé completamente. ¿Sabe usted que Geoffrey Jackson reconoció que es posible que algunos ancianos hayan malentendido esa regla de cuándo formar un comité judicial y que el propio Geoffrey Jackson dijo, pues es posible que algunos ancianos lo hayan malinterpretado en cuanto a que tienen el deber de denunciar los abusos sexuales, pero alguno haya podido malinterpretarlo porque no hay dos testigos? Pues, ¿a qué voy con esto? A que efectivamente este señor importante vino a reconocer que Geoffrey Jackson tenía parte de razón o toda la razón, en el sentido de que esa norma de cuándo formar un comité judicial puede resultar algo, digamos, malinterpretable, puesto que si no hay dos testigos oculares, algún anciano a lo mejor se puede creer con el derecho de no denunciar porque falta un testigo, no denunciar ante las autoridades. Entonces, ahí yo creo que, a pesar de que el testigo era bastante reacio también y evasivo, por otro dato que contaré después, al final tomó forma, ¿no? Digamos, la cierta peligrosidad de malinterpretación. Isso é bem interessante este aspecto, né? Porque Carlos formula a pergunta a esta pessoa importante, né, das Testemunhas de Jeová, se eles não viam, né, a necessidade de que uma pessoa que comete um delito de tamanha magnitude e peligrosidade, né? Não me recordo agora, confundi o português com o espanhol, de tamanha alcance, né, de perigo, não deveriam eles mesmos sentir-se impelidos a denunciar, né? Então, Carlos agora faz referência à Real Comissão Australiana, onde Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, testemunhou de que provavelmente, né, este princípio das duas testemunhas opaque ou tape um pouquinho a responsabilidade de denunciar, porque alguns anciãos de congregação podem mal interpretar a questão das duas testemunhas como o dever civil, humano e legal de denunciar um crime. Então, ele veio realmente reconhecer, Geoffrey Jackson, que poderia haver aí uma má interpretação dos anciãos na hora de entender esta doutrina das testemunhas de Jeová, das duas testemunhas, com o dever civil e legal de denunciar um crime. E isso Carlos também expôs a este homem, que também, né, tinha esta ideia, e disse, não, isso talvez é uma má interpretação. Por isso vem o assunto de Geoffrey Jackson, aqui da Real Commission Australiana. Carlos. Claro. Ahora, a esto que acabamos de comentar, le sumamos nuestros testigos, que la mayoría vinieron a decir, o casi la mayoría, que en ciertas ocasiones, por ejemplo, en el caso que ya comentasteis el otro día, el caso de Sarai, el caso de, creo que también Víctor, bueno, de varios testigos que vinieron a decir que en el Salón del Reino, en el Salón del Reino no, cuando están en alguna investigación, cuando alguien de ellos denunciaba algún tipo de delito, varios de nuestros testigos vinieron a decir que los ancianos les dijeron que mejor que no denunciaran, que lo dejaran en manos de Jehová. Eso, en el caso de Sarai, por el tema de abusos sexuales, y en otros temas, por temas de violencia de género. Es decir, que alguna de nuestras testigos vino a decir algún tema de violencia de género y parece ser que los ancianos, según esta testigo o estas testigos, vinieron a decir que mejor no denunciaran porque se podría manchar el nombre de Jehová. Carlos disse que muitas das testemunhas que foram testemunhar como vítimas, né, lá a favor de Henrique Carmona, foram unânimes em dizer que nos casos deles, no caso de Sarai, por exemplo, que foi de abuso sexual, foi orientada a não denunciar as autoridades para não manchar o nome de Jeová. E também outras que testemunharam por violência, né, doméstica, de gênero, também disseram o mesmo, que foi orientada a não
denunciar, né? Nós vimos aqui que falaram do caso de Sarai, Patrícia, Vitor e outros, não é? Pessoas que foram vítimas e que os anciãos da congregação, isso testemunho dessas pessoas, disseram, os anciãos nos orientaram a não denunciar as autoridades. Por quê? Porque isso ia manchar a reputação da organização e o nome de Jeová. Então, isso também foi algo bastante forte e bastante decisivo aí neste julgamento. Carlos, por favor. Sí, y luego, pues, este también nuevamente personaje importante, le pregunté sobre si había alguna sentencia condenatoria de algún tipo contra los testigos de Jehová por no hacer todo lo necesario, por encubrir u ocultar abusos sexuales. Y sorprendentemente, a mí me sorprendió, porque como ya le había preguntado hace 7 meses, pero en esta ocasión, la semana pasada dijo que no había ningún caso de condena a los testigos de Jehová por ocultación, encubrimiento o por no hacer todo lo necesario en cuanto al descubrimiento de abusos sexuales. Y yo le dije, ya, ¿sabe usted que está bajo juramento y que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio? Y digo, señoría, adviértasele de que puede estar, que tiene la obligación de decir la verdad, y si además, señoría, se lo digo por el siguiente motivo. Este testigo declaró hace 7 meses que conocía varios casos. Y ahora mismo está diciendo que no conoce ningún caso. Por favor, que se le advierta. Ya no recuerdo si el juez le advirtió o no le advirtió, pero el caso es que al final este testigo importante vino a reconocer que existían ciertas condenas en el caso Cadnas Conti, por ejemplo. Pero, y en el caso también de, bueno, en el caso Cadnas Conti, por ejemplo, para no alargarnos, ¿no? Pero vino a decir un matiz, porque ellos, bueno, este señor siempre ponía un matiz, dice, pero es que no fueron condenados los testigos de Jehová, fue condenada la congregación. Claro, é interessante isso que acaba de comentar, Carlos, que mostra a incoerência, né, dessas pessoas. Neste caso, deste representante importante das Testemunhas de Jeová, que testemunhou no julgamento anterior, e agora testemunhou de novo, né? Ele antes tinha reconhecido que havia certas condenas e agora ele diz que não existia nenhuma condena às Testemunhas de Jeová por delitos, né, de encobrimento, de abusos e essas coisas. Não existia. Então aí Carlos salta e pede ao juiz que faça uma advertência a ele que ele poderia estar incorrendo ou entrando num problema, ele mesmo num delito, num crime de estar faltando com a verdade diante de um tribunal. Então, aí sim, ele reconhece, né, que sim, ha havido alguma condena, como no caso de Candace Conte, dos Estados Unidos, mas ele diz com um matiz, porque Carlos disse que tudo ele tinha um matiz. E o matiz é que, nesses casos, não foi a organização que foi condenada, foi a congregação que a pessoa pertencia. Pois, claro, as congregações o que são? Uma extensão da organização. Não precisa ser muito inteligente para chegar nesta conclusão. Por isso, creio eu também que o juiz debe ter tomado nota. Carlos. Claro, pero es que hubo algo más gracioso aún que este matiz de que era la congregación. Sí. Es que decía, no, es que más o menos, vino a decir más o menos, no recuerdo todo de memoria, pero dice, no, es que claro, no había entendido la pregunta porque en verdad condena penal no hay. Oiga, vamos a ver. Mira, esto es la common law, el derecho anglosajón. En estos casos, cuando hay cierta culpa, que se llama culpa invigilando, culpa de la congregación por no hacer todo lo necesario, culpa de no vigilar y de no, ayudar a una posible víctima de abusos sexuales, ¿no? En Estados Unidos se llama daño punitivo y es un tema que se hace en un juicio posterior, normalmente, si no me equivoco. Es decir, una vez se condena, por ejemplo, al abusador sexual y se descubre, como en el caso Candace Conti o en el caso Montana, que también le pregunté, y ahora podemos hablar, luego se ve si hay cierta responsabilidad o no de la congregación, evidentemente, porque, vamos a ver, es que tú lo sabes muy bien y todo el mundo que lo está escuchando lo sabe muy bien. Una cosa son las congregaciones, otra cosa es la sede nacional y otra cosa es la Watchtower, Bible and Tract and Society, Pensilvania y otra en Nueva York. Porque es que tienen todo esto desparramado. Por algo será. O sea, por algo será. Entonces, claro, condena penal no es, pero se llama daño punitivo, que es decir, es pagar una indemnización por no haber hecho
todo lo necesario. Así lo entiendo yo, esa sentencia de Carles Conti, y también el caso Montana, que se ha hablado poco, y yo le pregunté, pero el juez ya, digamos que lo entendió y ya dijo, ya lo he entendido, ¿de acuerdo? Es decir, que hay condenas, ¿de acuerdo? El caso Montana es muy importante, porque hubo una condena de 18 millones de dólares a 2 congregaciones, si no recuerdo mal, o una o dos, de Montana, porque aun sabiendo que estaban siendo abusadas 2 ou 3 chicas menores de edad, aun sabiendo não hicieron nada, absolutamente nada. Isso é. Então, Carlos agora entra, né, neste mérito que disse aí a pessoa importante que estava defendendo a Testemunha de Jeová, que disse que não havia nenhuma condena penal, né? Então, Carlos faz menção do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, no caso Candace Conti e no caso Montana, onde 2 congregações em Montana foram multadas com 18 milhões de dólares, porque, claro, não fizeram o suficiente para defender as vítimas. Então, neste caso, nos Estados Unidos, não é chamado de uma condena penal, mas é chamado de dano punitivo. O que significa o dano punitivo? É uma lei ali estabelecida de que se condena o abusador, se condena, penalmente, o abusador. E agora, eles vão, legalmente, àquelas pessoas que no entorno da vítima não fizeram nada para defendê-la. E, neste caso, era membro da congregação das Testemunhas de Jeová, e as congregações envolvidas, os anciãos também, foram ali condenados ao dano punitivo. No caso de Candace Conti também foram milhões, e no caso Montana, 18 milhões de dólares. Então, o juiz, né, quando o Carlos quis entrar um pouco mais, no caso Montana, o juiz diz, não, já não precisa, porque já chegou a entender o que realmente estava tentando este senhor ex das Testemunhas de Jeová, um ex-senhor importante, que continua sendo importante, né? Ele tentava maquiar a situação, né? Passar uma maquiagem para despistar um pouquinho as ideias. Mas fue esclarecido al final. Carlos, por favor. Claro, porque yo lo que digo es, si a mí me preguntan, oiga, ¿usted sabe si hay alguna condena a los testigos de Jehová por ocultar o no dar toda la información o no sé qué, no sé cuántas? Digo, pues mire, sé que hay el caso Carles Conti, que condenaron a la congregación a 2,5 millones de euros, pero no empieza uno diciendo no, luego un poquito, luego que sí un poquito más y luego un poquito más. Es decir, al final había que rascar, hacer un trabajo intelectual para mí. Pues hombre, para eso me pagan, ¿no? Pero quiero decir, es un trabajo muy duro, puesto que primero te dicen que no, luego que un poquito, luego que un poquito más, luego un matiz jurídico del daño punitivo, que no es un tema penal en verdad en Estados Unidos. Es decir, para que me entendáis un poco lo difícil que era con todos los testigos sacar información. Y si quieres traduce esto y te voy a dar un dato más importante que dijo este testigo. Claro. Então, Carlos notou, e provavelmente o juiz também tem anotado, e o fiscal e todos que estavam ali, de que eles não chegavam a dar a resposta concreta dos assuntos. Por exemplo, você pergunta, houve condena a abusadores e a organização e as congregações? Houve condena? O mais normal é dizer que sim, houve. Caso Montana, caso Candace Conti, os casos lá de Austrália e todas essas coisas. Mas não, eles faziam diferença entre não, que foi considerada a congregação, né? Ou seja, eles eram evasivos nas respostas para não dar a resposta exigida naquele momento. Faltavam, né? Na minha opinião, isto significa tapar a verdade e tentar despistar o assunto. Assim que Carlos agora diz que tem um detalhe muito importante a nos revelar também. Por favor, Carlos. Bueno, y ya para terminar con este testigo importante, yo le pregunté sobre los malos tratos hacia la mujer por parte de su esposo, dentro de los testigos de Jehová, y le leí unos pasajes de la revista Despertar que dan a entender, alguien podría entender con cierta lógica, leyendo, como que se anima a las mujeres maltratadas, eso es lo que dicen muchas víctimas, como que se anima a no denunciar y digamos, a esperar a que el maltratador, pues milagrosamente y gracias a Dios, pues cambie, ¿no? Yo le pregunté sobre eso, sobre ese pasaje de la revista Despertar, no tengo aquí el dato de qué año y qué mes, pero le pregunté y él afirmó, dice, lo tengo aquí, lo voy a leer lo que me apunté, ¿no? Afirma que lo más importante es priorizar la relación familiar a pesar de que la mujer tenga potestad de denunciar los malos tratos. Ojo, dice, lo importante es priorizar la relación familiar a pesar de que la mujer tenga la potestad de denunciar los malos tratos. Es decir,
eso es lo que este señor entiende, ya no sé si de este pasaje de la revista Despertar o es su propia opinión o es algo generalizado entre los testigos de Jehová. Pero a mí me llama la atención que conteste esto. No sé si me he explicado. Sim, perfeitamente. Carlos disse que ele surpreendeu muito que este senhor importante lá, né, das Testemunhas de Jeová, desse a resposta com respeito ao assunto, né, da violência doméstica, quando uma Despertai, Carlos citou, ele não lembra agora exatamente o número, mas ele citou no julgamento, a Despertai, que dizia, né, que a pessoa, a mulher, deveria priorizar, né, por manter o seu matrimônio e, embora tivesse o direito de denunciar o maltrato dentro de casa, né, a violência doméstica. Então, este homem realmente disse isso. Nós priorizamos a união familiar, embora a mulher tenha o direito, né, de denunciar, mas nós priorizamos que se mantenha a família, a união familiar. Ou seja, Carlos se surpreendeu muito que ele desse essa resposta ali num tribunal diante de um juiz. Carlos. Bien. Bueno, y con eso yo creo que más o menos he resumido esos dos bloques, el tema de no decir, no dar información completa, lo cual estaba relacionado con cierta imposición, según nuestros testigos, de no denunciar ciertos delitos y dejarlo en mano de Jehová, más el ostracismo generalizado que yo creo que en parte pues quedó demostrado en el juicio. Por lo tanto, lo más positivo del juicio es que la fiscal, que esto hay que dejarlo claro porque Brasil funciona de otra manera, la fiscal, también mujer en este caso, apoyó la desestimación de la demanda de los testigos de Jehová contra Enrique Carmona. Es decir, la fiscal, que es la representante de la legalidad del Estado, otra cosa es la jueza o el juez, en este caso juez, que es el que decide. Pero el representante del Estado dijo que dos cosas muy importantes, que es lo que yo vine a decir en el informe final. Que la opinión de Enrique Carmona es proporcional, es decir, no hay nada malsonante, es una opinión que se basa, que es proporcional en cuanto a sus propios conocimientos de lo que ha visto y ha leído en las noticias, en prensa, la Royal Commission, los principios bíblicos, y dos, que él tiene libertad de información, puesto que se basa en la veracidad de esa información, es decir, que no se la está inventando, que ya está en el mundo, del mundo mundano, o sea, está en todos lados, uno pone en Google Testigo de Jehová y puede encontrar mil cosas, y dos, que hay un interés público porque la sociedad española sepa esa información que está dando Enrique Carmona. Olha só. Então, uma das coisas muito importantes, em forma de resumo, é que tem o juiz, né, mas também tem a fiscalia, a fiscal, que é a representante legal, né, do que está acontecendo. E é uma mulher, então, ao escutar tudo isso, né, ela desestimou, né, no parecer dela, ela desestimou o processo levantado pela Organização das Testemunhas de Jeová. É como considerá-lo nulo, não é? Ela desestimou. E ela reconheceu que é legítimo, né, o discurso de Henrique Carmona. É legítimo porque se baseia em sua liberdade de expressão e de informação, já que ele se baseou em fatos verídicos do que ele mesmo viveu. São verídicos, ele não inventou nada, são experiências pessoais dele, e que isso, a sociedade, de forma geral, né, pode ter o direito de saber. Então, ele não cometeu manchou na honra de ninguém, nem de nenhuma organização. Por isso, a fiscal desestimou o processo. Agora basta, né, ver o que pensa o juiz, que é quem bate o martelo, e diz se realmente é assim ou não. Normalmente, pelo menos pelo que eu tenho observado, normalmente é difícil, os casos acontecem, mas normalmente o juiz sempre acompanha mais ou menos o que diz o fiscal, e o fiscal é o juiz, mas não é... Pode acontecer divergências, mas não é tão común. Carlos, por favor. Sí, y para finalizar, yo ya en el escrito de contestación a la demanda, y de alguna forma ya lo expresé también en el propio juicio, los testigos de Jehová no pueden ganar a Enrique Carmona, no pueden ganar esta vulneración del derecho al honor, ni la de Enrique Carmona, ni la de Gabriel,
ni la de la asociación, ni la de su presidente, que aún nos falta ese juicio. ¿Por qué? Porque habría que eliminar todos los libros, por hacer un símil, todos los libros en donde, por ejemplo, Nietzsche, que es un gran filósofo alemán del siglo XIX, pues por decirlo de forma coloquial, puso verde a la Iglesia Católica con un libro, bueno, con todos sus libros. Es decir, que la crítica a las religiones existe porque la religión es crítica con quien no son de su religión. Por lo tanto, no puede existir, salvo que fueran unas manifestaciones, pues, por ejemplo, son unos hijos de tal, son unos, no sé, todos son unos pedastas, es decir, son manifestaciones desproporcionadas, ¿no? Lo que acabo de decir, evidentemente. Pero en este caso, Enrique fue muy educado, expuso esas dos partes en ese vídeo de presentación de la asociación que ustedes pueden encontrar en YouTube, y por lo tanto, no cabe perder, o entiendo que no podemos perder, porque habría que quemar todos los libros donde se ha criticado las religiones católica y de musulmana y de todos lados. Al final estamos en un mundo en donde los que no son religiosos critican a los religiosos y los religiosos critican a los que no son religiosos. En eso consiste el mundo. Eso es. Carlos, además, Carlos, te hago aquí un adendo. Se tendría que eliminar muchas de las publicaciones de los propios testigos de Jehová que ponen a parir a otras religiones, llamándoles de Babilonia la Grande y de muchas más cosas, que, incluyendo cierto, la Iglesia Católica. Lo pregunté, pero el juez no me dejó entrar por ahí. El tema de, pues yo intenté demostrar que ellos también critican con palabras malsonantes a los que no son de los testigos de Jehová, hablando de la Babilonia Grande, la Gran Ramera, pero el juez no me dejó entrar aí. Vale. Então, aqui se explica, né, claramente, Carlos, de que ele não crê, de hipótese alguma, que se perderá o julgamento tanto de Gabriel como de Henrique Carmona e do que vai ser realizado também de Israel Flores. Por quê? Porque se considera que não é nenhuma violação de honra, nem de nada, porque é reconhecido, né, na história, tanto é que Nietzsche, um escritor, ele deveria se eliminar todos os livros dele, porque ele era muito crítico com a atitude da igreja. E é uma liberdade que se tem. No mundo atual, é normal que exista uma crítica sobre os que são religiosos e os que não são religiosos. Uns criticam os outros criticam a um, na sua liberdade de expressão e de informação. Então, não é lógico pensar que se perderá este julgamento, porque eles explicaram e disseram o que viveram e o que pensam sobre as testemunhas de Jeová. Assim como também as testemunhas de Jeová criticam em várias ocasiões a outras religiões. Mas Carlos tentou dizer isso ao juiz, mas o juiz não permitiu entrar aí nesses méritos das literaturas das testemunhas de Jeová e ficou com a ideia principal de que Henrique Carmona exerceu o seu direito, né, livre de expressão e de informação, não vulnerando nenhum direito nenhum. Carlos. Sí, pues no, Adriano, darte las gracias porque creo que más o menos hemos resumido dentro de lo posible, porque luego hay muchos pormenores, eso pues realmente los juicios hay que verlos. Esto es como un partido de fútbol. Yo si te cuento un partido de fútbol, pues sí, te lo puedo contar más o menos bien, pero verlo es distinto, ¿no? Sí. Ojalá se pudiera ver, pero lamentablemente este tipo de juicios hay mucha protección, como no, del derecho a la intimidad y de la imagen de los testigos que por ambas partes depusieron, declararon en el juicio. Y ya no pido que se fíen ustedes de mí. Esta es mi opinión, quiero decir, profesional, ¿no? Como abogado de Enrique Carmona. Y esperemos que la sentencia pues, nos dé la razón y que siga por la libertad de crítica, de información, de prevención, de ayuda, que es el sentido realmente que tenía Enrique Carmona cuando realizó esas manifestaciones. Así que muchas gracias por tu entrevista y espero pues volver lo antes posible con buenas noticias. Isso é. Carlos agradece, né, a oportunidade de estar aqui. Ele diz que é a opinião dele, né, que na verdade é a opinião profissional dele, mas que na verdade ele tem que esperar, né, o veredito final, porque embora ele seja um profissional, é só uma opinião, assim como podemos opinar também de um partido de futebol. E eu posso opinar desde a minha visão, da minha ótica, mas temos que esperar a decisão da justiça e de um juiz, mas que ele acredita, né, ter boas notícias no final deste julgamento. E, na verdade, somos todos nós aqui que agradecemos a Carlos Bardavio por estar conosco aqui neste domingo à tarde. E só uma última pergunta, Carlos, rápida. Sí, por supuesto.
tu parecer, ¿crees que este desenlace será para cuándo, más o menos? ¿Cuándo crees que se editará sentencia? ¿Tienes alguna idea o crees Mira, para algún... este juez dijo que para él, que en parte tiene algo de razón, no toda, no le hacían falta escuchar a ambas partes de testigos, ¿no? Porque lo que decía antes, ya sé que uno me decía A y otro me va a decir B. Bueno, pero también es cierto que yo creo que practicando los testigos hemos sacado más, digamos, más defensa de Enrique Carmona, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto? A que el juez daba a entender que realmente para él es un tema jurídico de si las manifestaciones se exceden de la proporcionalidad debida, y dio a entender que yo calculo que en un mes y medio, calculo que esto es algo pues no científico, sí. No soy futurólogo, va a salir la sentencia, porque el juez más o menos, yo le veía la expresión. El juez ya tiene claro, durante el juicio ya tenía claro, sí, mientras escuchaba y tomaba nota también, etcétera. Yo creo que ya cuando terminó el juicio ya lo tiene claro. Por lo tanto, solo le falta montar la sentencia. Pero ojo, que seguramente antes de fin de mes sale la sentencia de la confesión contra la Asociación Española de Víctimas. Vale. O sea que estamos a una semana de explotar bombas por ahí, ¿no? De explotar uma superbomba, e ojalá que seja a bomba de que hemos ganado. Olha só, mira, o que Carlos acaba de dizer é realmente importante, né? Diz que estamos há pouco tempo, porque o que deu a entender do juiz é que estamos muito perto de que se dê a sentença destes casos, mas que também estamos ainda mais perto que se dê a sentença do caso contra a Associação de Vítimas, aquele primeiro julgamento que teve. Parece que estamos aí a uma semana ou duas de que exploda a bomba do veredito final do processo contra a Associação de Vítimas, que vai ser isso daí, quando saia, vai ser a bomba realmente informativa. E depois, há um mês e meio, 2, provavelmente, não é exato, mas ele imagina que um mês e meio, 2, pode sair da sentença destes casos individuais. Uma pergunta personal antes de terminar, Carlos. Por supuesto. Los testigos de Jehová piden una indemnización a Enrique Carmona, a Gabriel, de 15,000 a cada uno. Pero en caso de que ellos no ganen, se desestime, ¿hay cargos monetarios para ellos pagar? Sí, exactamente. Se me ha olvidado explicar esa parte. Ellos pidieron 15.000 euros sin explicar ni acreditar el por qué piden 15.000 euros. Es decir, igual que ya hemos hablado en otros casos, el caso de la asociación, el caso de Gabriel Pedrero, que pedían un dinero y no sabían ni por qué. O sea, es un poco lo que expliqué yo. Es decir, usted no acredita el por qué pide 15.000 euros y por qué no pide 20 euros. Pues sí. Si usted no me acredita ni una cosa ni la otra, ¿no? Efectivamente, si ganamos, es decir, si gana Enrique Carmona, que esperemos que sí, ellos tendrán que pagar las costas del juicio. Las costas del juicio tiene que ver con la complejidad del asunto, con el trabajo que se ha hecho y también en relación con el dinero que han pedido. Por eso no piden tanto dinero, porque si uno está seguro de que a una confesión religiosa se les ha hundido el honor mundialmente, internacionalmente, no piden 15.000 euros en todos los procedimientos, porque eso es calderilla. Entonces, es decir, cuando a toda una religión se le afecta el honor, según ellos, pues deberían de pedir proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente. Como no lo hacen, yo creo que ni ellos piensan que se les ha vulnerado el honor, sino que esto ha sido un ataque más contra las personas que tienen la voz cantante de agrupar a las víctimas. Entendo. É interessante esse ponto, né? Carlos disse que se eles chegam a perder, sim que eles terão que pagar os gastos do processo, de tudo envolvido aí. E também referente ao valor que eles pediram, foi 15.000 euros para cada vítima. Assim que, por isso ele crê também que eles não pediram muito, porque se eles realmente acreditassem que a organização de tamanha magnitude, que é a Watchtower, foi manchada sua honra por essas pessoas, eles pediriam um valor coerente com a mancha da sua honra. Mas eles pediram 15.000 euros, que para eles 15.000 euros não é nada, nem vai nem vem. E então isso também já deixa entender, pelo menos para mim, de que eles também tinham medo de perder. Por quê? Porque se pedem, vamos supor, hein, uma posição, 1 milhão de euros. E agora perdem,
é eles que terão que pagar as custas deste processo e referente também ao que pediram, 1 milhão de euros. Exactamente, es que é si un tiro, é un disparo en su propio pie, ¿no? Sí, sí, es que no tiene lógica. O sea, tú lo has explicado muy bien, incluso lo has explicado. No, no, o sea, no tiene lógica, efectivamente. Entonces, al final estamos en unos procedimientos que intentan por destruir a las, a las, a las personas que se asocian y se organizan levantando la voz, es decir, al final falando, ¿no? Como diríamos en portugués, ¿no? Las personas que falan, sí. falando. Entonces, la sociedad española, la justicia española no puede permitir que no se permita hablar a las personas que se consideran víctimas y que lo dicen con toda, digamos, verosimilitud, ¿no? Con toda veracidad. Entonces, esperamos que todo salga bien y que muy, muy poco tiempo, seguramente, porque así lo dijo la jueza de la asociación, la sentencia va a salir en septiembre y ya septiembre le quedan muy pocos días. Então, Carlos disse que ele espera de verdade, né, que a justiça espanhola não permita que eles consigam o que eles tentam fazer. Porque a tentativa desta organização é tentar calar a boca daquelas pessoas que se sentem vítimas e que levantam sua voz e agrupam pessoas para que possam denunciar o que sofrem lá dentro, né? Carlos, esto tiene mucho que ver con el nombre de este canal, Adriano, la voz de los que no hablan. Yo, justamente cuando yo me sentí víctima, que estuve hundido, yo pensé, ¿qué nombre pongo a este canal? Porque yo voy a hablar, creo que lo que millares quieren hablar, pero se sienten presionados a callar la boca, por eso no hablan. Entonces, por isso he puesto este nombre, Adriano, a voz dos que não falam, né? Para dar voz a muitos. Mas, Carlos, quero agradecerte mucho, de más profundo de mi corazón, por dar de tu tiempo, de tu profesionalidad, de tus esfuerzos y de aclararnos tan bien todo lo que habéis vivido allí, que no ha sido nada fácil, pero también ha sido positivo, creo yo. Y aunque no salga favorable, ya hemos ganado. Ya hemos ganado en muchos aspectos, muchísimos, ¿no? Sobre todo se ha ganado ya porque las personas están hablando. Enrique Carmona, Gabriel Pedrero, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que está formada por unas 500 personas, si no recuerdo mal, o 600 personas, y todo lo que se está moviendo a nivel internacional. Entonces, ganar en ese sentido se está ganando, pero hay que seguir ganando, hay que seguir hablando, hay que seguir explicando lo que ha pasado, ¿no? Y para eso es muy importante canales como el tuyo, de verdad, porque yo, esto por decirlo coloquialmente, esto es una currada para ti, es una currada, es un trabajazo estar día sí y día también ayudando, hablando con las víctimas, sacando testimonios, explicando. Es decir, esto es un trabajazo que no está pagado y yo creo que muchas personas, o al menos yo así lo entiendo, pues seguramente te lo estén agradeciendo porque estás ayudando a muchas personas. Así que también por mi parte darte las gracias. Gracias a ti, obrigado, gracias por tus palabras, ¿no? Y nada, el pago ya está hecho. El simple hecho de ver que la verdad sale a flote, de que mucha gente, yo he recibido testimonios aquí de gente que me ha agradecido, y para mí este es el mayor pagamento que puedo recibir, como creo que para ti también, ¿no? Es el mayor pagamento, es el sentimiento interno de conciencia limpia de que hemos hecho lo que deberíamos hacer. Está. Y después hay el otro lado que vamos llevando todos como podemos, ¿no? Pero Carlos, inmensamente agradecido. Si quieres dar aquí, despedirte de la gente, despedirte y ahí ya te sientas libre de irte, porque a mí ya me has hecho un gran favor de venir y explicar todo lo que has explicado. No es ningún favor, es que para mí es una obligación, no es una obligación, digamos, contractual, ¿no? Pero casi profesional o moral, de que cuando alguien me llama, también he llamado yo a alguien a veces, también he pedido yo, ¿no? Pero normalmente me llaman y cuando me llaman, pues yo estoy pues, en una cierta obligación de atender esa inquietud de las personas, poder explicarme, también debatir, ojo, yo no tengo el 100% de la razón nunca, también estas cosas se pueden debatir muchas cosas, hay muchos matices, pero agradecer mucho al público brasileño y portugués, de habla portuguesa, el apoyo a tu canal. Y también, pues, de vez en cuando a mí pues, me mandan mensajes también a través de mi canal de YouTube, digamos, pues dándome apoyo, cosa que a mí me conmueve y me ayuda a seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, amigo. Que tenga un feliz final de domingo
y mañana ya es lunes y empezamos otra vez la batalla dura, ¿no? Eso Así es. que un beso en tu corazón y que tengas suerte y estamos en contacto. Tenemos que Un hablar para abrazo, más nos vemos cosas. dentro de poco para un bombazo, para un bombazo. Eso es. Chao, Hasta Carlos. Un luego a abrazo, todos. amigo. Un abrazo Chao, a todos. chao. Hasta luego. Chao. Assim que vocês viram aí, né? A entrevista com Carlos Bardavil, um profissional em excelência, que ele cumpre com seu dever profissional, mas ao mesmo tempo eu vejo uma implicação pessoal dele de trazer a justiça, né, a vencer, a fazer justiça às vítimas desta organização que tem destruído muitas vidas e famílias. E eu me sinto privilegiado de ter tido, né, as bênçãos de Deus e a ajuda de pessoas como ele para poder ajudar a vocês que estão aí do outro lado, que a cada dia me escutam, me ouvem, me veem, e que permitam que eu entre na casa de vocês. Eu quero agradecer muito a todos vocês pela presença aqui hoje, por terem escutado este resumo, né? O resumo que eu faria destas declarações de Carlos Bardavil é que, como um advogado, defensor da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová de Espanha, ele deixou claro que neste julgamento, a maneira profissional dele de analisar as coisas é que tanto a fiscal como a juiz perceberam as contradições nas declarações das testemunhas que defendiam a organização das Testemunhas de Jeová. Não tinham nada muito claro. Diziam uma coisa querendo esconder outras e diziam outras escondendo aquelas. Assim que ele deixou isso claro e ele percebeu que o juiz tomou nota de muitas contradições. Isso, para nós, é uma boa notícia. Ele também deixou claro que nós estamos às portas de uma bomba informativa. Estamos há praticamente uma semana e meia ou 2 semanas de que venha a explodir a bomba, ou seja, o veredito final do processo que a organização das Testemunhas de Jeová lançou sobre a Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová. Agora, vocês imaginem por um momento que em uma semana ou 2 saia a bomba de que a organização das Testemunhas de Jeová perderam o julgamento contra a Associação de Vítimas. E que a Associação de Vítimas, sim, pode continuar usando o seu nome. Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová. Seria uma derrota histórica para esta organização, a nível organizacional, que daria, né, a nós, aqueles que tentamos abrir a mente de outros que estão aí hipnotizados por esta seita, a despertarem e verem que estão nas mãos de uma organização sem escrúpulos, que o que quer é manter pessoas escravizadas mentalmente para continuar com o seu império de captação de adeptos e de acúmulo de bens imóveis. Assim que vamos esperar. Eu estarei atento, né? Devido à facilidade com o idioma, né, eu tenho conseguido fazer este intercâmbio de informação do idioma espanhol para o português. E creio que isso está unindo ainda mais, né, as vítimas em ambos continentes, de idiomas diferentes, e que possamos juntos, né, ser uma só voz, a gritar por justiça, a gritar por aqueles que não podem gritar. Vamos deixar que o tempo, né, demonstre, e a justiça, que realmente é justiça, que é dos homens, fale o que é que realmente deve se fazer. Sabemos que a justiça maior, a do Todo-Poderoso, também está atenta, mas agora, atualmente, como as próprias testemunhas de Jeová recorreram à justiça, que eles dizem que não é a definitiva, eles foram a ela, né, a denunciar a Associação de Vítimas e as suas vítimas. Vamos ver, então, agora o que a justiça comum, ordinária e legal dita sentença com respeito a estes julgamentos. Estarei eu sempre atento para levar a vocês do nosso lindo, maravilhoso idioma português, que para mim, né, é o idioma mais lindo do mundo. Né? É o nosso idioma português. Eu, com muito orgulho, me faço representante de todos vocês para as informações que saiam ao redor do mundo, né, e que eu possa fazer a tradução. Assim que um agradecimento enorme a toda a Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha, ao seu presidente e amigo meu, Israel Flores. Agradecimento ao seu secretário e ao tesoureiro. Né? O tesoureiro não o conheço pessoalmente, mas o secretário sim. Meu querido amigo Henrique Carmona. Também as vítimas que testemunharam, né? Gabriel Pedreiro,
Patrícia, Sarai, né, Glória, Vitor, e outras que eu tenho anotado aí. A todos vocês que testemunharam e que deram do seu tempo, que viveram a sofrer, né, todo o trauma que passaram ao testemunhar, saibam que o esforço que vocês fizeram em ir diante de um tribunal e expor o que vocês sofreram vai servir não só para vocês, mas para milhares de pessoas no mundo que também se sentem vítimas. Assim que desde este canal, Adriano, a voz dos que não falam, eu quero estender o meu agradecimento profundo e dizer que muito obrigado. Obrigado por vocês também participarem desta luta pelo que é correto, luta para alçar uma voz em contra das injustiças que esta organização que destrói vidas e famílias continua fazendo. Assim que ficou claro neste julgamento que as testemunhas de Jeová e seus representantes ali que testemunharam mentiram ao dizer que o ostracismo é algo opcional. E isso não passou desapercebido. Tanto a fiscal como o juiz se deram conta das contradições. Assim que vamos ver o veredito final qual será, não é? Assim que nada. Eu desejo que todos tenham um feliz fim de domingo. Desejo que a vida de vocês sejam abençoadas, que os traumas desta organização aos poucos vão se amenizando e que vocês tenham uma vida repleta de felicidade, livre da mentira e da opressão sectária desta organização chamada Testemunhas de Jeová. Recebam, como todos os dias, do mais profundo do meu ser, um beijinho no teu coração e até amanhã na próxima live. Tchau, tchau.